Olá, classe! Tudo bem? Essa é a aula mais pedida assim do curso, a aula do Snoopy, né? De como é que eu fiz para produzir a blusinha do Snoopy. Então, vão comigo aqui em arquivo, mesclar e procura o Snoopy aí no material que eu deixei para vocês baixarem, tá? O Snoopy, ele tá em PNG, por isso que ele veio sem fundo, tá vendo? E aqui tem um aviso que a imagem é em baixa resolução. Eu amo o Snoopy, eu queria muito fazer uma estampa dele no Baseball, mas é muito difícil achar a imagem com qualidade dele, né? Então é uma imagem ruim. O desenho do Snoopy já é um desenho com essa característica de mal feito, né? Mal desenhado, isso é normal do personagem. E você vê que está em péssima resolução mesmo, tá? Como a gente vai fazer um rastreio, a gente vai usar o rastreio, em nenhum momento a gente vai fazer impressão desse Snoopy, então dá para aproveitar aqui algumas coisas. Lembrando que a ideia é que ele fique meio ruinzinho mesmo, como se tivesse feito o desenho à mão, tá? Então vamos pegar a ferramenta aqui, ó. Deixa eu só explicar que eu tô com o Estúdio 4.4. Eu tive que fazer a atualização 4.4, tá vendo? Hoje é dia 30 de março de 2020, no meio do isolamento social aqui, ou quarentena, né? E por padrão, o Photoshop não, o Silhouette Studio 4.4 ele já vem com linha de corte quem é PNG. Então, quem é PNG, ele já faz o contorno do corte, tá vendo? Uma característica do Studio 4.4. Mas isso pra gente não vai ser, não vou levar em consideração, porque eu sei que deve ter gente com versões do Studio mais antigas. Essa versão nova, ela veio por causa do lançamento do Silhouette, da Silhouette Plus, que é uma Silhouette 4 grandona, né, maiorzinha. No Brasil ainda não chegou, mas deve estar para chegar em breve. Não sei também, né, que com essa história de quarentena a gente não sabe de nada. Mas vamos lá, vamos focar no que é bom, que é isso que a gente está aqui para fazer. Então, eu vou fazer essa estampa numa blusa preta, igual eu fiz na aula presencial, que é que vocês pediram para eu repetir aqui. Então eu vou criar um retângulo aqui e vou pintar ele de preto para simular a cor da camisa, tá? Eu vou, enviar para trás para a gente poder ver. O que você vê vermelho é a tal linha de corte padrão do... Vou até tirar, vou selecionar ele aqui e vou tirar, e eu tenho que tirar também do corte, ó. A linha ainda existe, tá vendo? Mesmo que eu tire o estilo. Então, beleza. O que eu quero mostrar é isso aqui. Se eu for simular essa camisa, se eu fosse fazer essa camisa na estampa branca, era só realmente a gente rastrear e separar o que seria azul e o que seria preto, porque o branco seria a camisa, mas eu quero pensar no inverso, tá? E aí um jeito que eu achei interessante de fazer, eu não queria, veja bem, o preto é a estampa, o preto é a camisa, então tipo a orelha não vai ter um corte de filme preto, é a estampa. O que eu tenho que pensar aqui é no branco. Só que se eu fizesse só essas partes assim que estão em branco, azul ou marrom, eu não ia ter o detalhe do boné, entendeu? Ia ficar só essa parte azul assim que de repente você não entenderia que era um boné. Então o que eu pensei aqui? Em fazer um outro tipo deixa eu tirar o preto. Um outro tipo de rastreio, um rastreio e um deslocamento para a gente dar um destaque aonde deve. Então, vamos começar. Você vai entender melhor quando eu fizer a parte do rastreio. Vamos começar. Eu vou fingir que não tem rastreio nenhum, tá? Para você que está usando algum estúdio mais antigo. Então, Select Trace Area. Vem aqui com a titia. Esse aqui a gente já sabe. Ó, aqui já fez o rastreio completo do boné, mas eu quero aquelas partes diferentes em azul, porque eu vou cortar no filme azul. Então, eu vou diminuir o limiar. E aí vamos pensar, aqui ó, cheguei num momento bom. Esses pontinhos amarelos vão ser sujeirinhas que eu vou ter que limpar. E
e vocês vão entender bem quando eu fizer o rastreio. Eu tô com um limiar de 23, isso pode variar conforme o computador de vocês, tá? Então, bota aí, rastrear. Ok. Vou deslocar a imagem para cá e vamos lá fazer aquela limpeza. Por enquanto tá tudo agrupado, né? Tá tudo como se fosse um caminho único. Tá vendo a sujeira aqui que eu comentei, ó? Todos aqueles pontinhos amarelos viraram isso aqui. Isso aqui é linha de corte. Então, se eu mandar cortar agora, vai ficar um inferno isso, né? Pode ser que dê erro, pode ser um monte de coisa, porque imagina, a lâmina vai passar por cada buraquinho desse. Dá trabalho? Dá trabalho, mas o resultado é que vai ficar legal, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fazer um deslocamento disso tudo. Então, seleciona o objeto e desloca para fora. Quando eu fizer o deslocamento, ok. Deixa eu só dar uma olhada para ver se não vou fazer, dá Ctrl Z. Não esquece o deslocamento agora. Não é uma boa ideia fazê-lo agora. Depois a gente desloca. Ou então, não, depois eu desloco. Vamos fazer a limpeza. Primeira coisa que você vai fazer é duplicar isso aqui. Duplicar. E guarda ele aqui no cantinho, tá? E vamos lá. Agora tem que ter atenção redobrada, porque você não pode sair deslocando as coisas do lugar. Então, seleciona, libera caminho. Tudo vai virar um objeto em separado. Então, cuidado para você não deslocar. Deslocou, dá Ctrl Z para que o negócio volte para o lugar. E comece a fazer o processo de limpeza. Então, ó, selecionei o que eu quero limpar, que são todos esses pontinhos, menos essa bolinha. E vou dar delete. Ó, saiu demais. Então, Ctrl Z, Shift para tirar este grandão. Ou, se você tiver aí com medo, vai de 1 em 1, tá? Eu vou adiantar o vídeo, mas vou fazer toda a limpeza do bichinho. Então, acompanha aí. Ok, tudo limpinho. Vamos continuar aqui. Eu vou resolver este probleminha aqui. Tem um deslocado aqui. E eu vou tirar esse restinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Duplo clique para excluir ponto a ponto. Ou você pode vir com a faca e passar aqui, olha. Ok? Essa parte aqui eu vou excluir. E essa parte aqui a gente vai unir. Eu ainda vou tirar algumas coisinhas aqui, só para... Opa, Ctrl Z, saiu do lugar, dá um duplo clique, vermelhinho, une com vermelhinho, tá vendo? E aí você pode ainda reduzir um pouquinho, se você achar que deve. Aqui, esse tamanho. Tá?
só para tirar aquele restinho aqui. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Ok, agora sim, eu vou pegar apenas a linha de fora, que é o contorno do Snoopy. Peguei, consegui pegar pela pontinha do rabo. E aí sim vou fazer o deslocamento. Agora vai dar certo. Ok. Esse deslocamento é justamente o que vai fazer o destaque do preto na estampa preta. Vocês vão entender já já. Vamos entender aqui o que eu quero agora. Vou botar meu Snoopy para cá. O que a gente vai fazer? Para proteger só, esse aqui eu vou até jogar fora, já não preciso mais dele, porque esse aqui eu já fiz uma limpeza. Vou selecionar ele todo, da Ctrl D para duplicar também. Deixa ele aqui duplicado, já limpo. Vamos continuar aqui no nosso. Né? Tipo ali, fica tipo uma reserva do que eu tô fazendo, tipo um salvamento automático em reserva ali. O que eu preciso aqui? Definir quem vai ser branco, tá? Então, você pode até fazer o retângulo embaixo, mas cuidado para não ser mais uma dificuldade para você. Eu vou enviar ele para trás. E aí a gente vai começar a definir o que é branco. Ó, tá vendo? Não se importe muito com a orelha agora, com os furinhos, a gente vai resolver mais à frente. Começa só realmente a pintar de branco o que vai ser cortado no filme branco. Só para você poder ter noção, né, e conseguir entender a imagem que você está fazendo. Eu sempre faço isso, gente, mesmo tendo experiência de saber, isso aqui eu vou cortar tal, eu sempre faço isso para me facilitar, para o meu cérebro entender o que eu estou fazendo, para eu estudar possíveis erros, tá? Então, vamos lá. Rabinho branco, os dedinhos aqui, ó, todos branquinhos, tá? Traz a imagem para o seu lado para você poder ver. E vamos lá. Boné aqui, com o Shift eu seleciono mais de um, lembra? Então aqui, o que vai ser azul. Essa partezinha é branca, tá? E vamos lá, vamos pintando. Bom, feito isso, esse de fora, vou tirar esse aqui. O de fora, a gente vai pintar ele de branco. Branco. Ok? E agora a gente vai... deixa eu botar esse de fora aqui. Enviar para trás. Ok. Enviar para trás de novo. Então, esse deslocamento que eu dei em toda a peça, eu fiz para realçar as partes pretas, para eu não perder aqueles detalhes do boné, tá vendo? Então aqui o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar com o Shift escolher aqui, por exemplo, os dois olhinhos, segurar o branco também e criar caminho. Ó,
Deixa eu enviar para trás. É porque o ideal é enviar para trás, enfim. Deixa eu fazer de novo, Ctrl Z. E pegar todos, que é melhor. Vamos lá. Eu tenho que pegar a orelha, os furinhos da orelha. Ok? Desde quando acontece isso? Gente do céu. Ctrl Z não. Botão direito, ele solta, tá vendo? Ô, programinha ruim. Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, solta. Foi. Criar caminho. Por quê? Ó. Eu só quero o nariz e as pontinhas no nariz. O resto solta. Criar caminho. Lembrando aqui que o preto é a camisa. Ele não aceita, terrível. Criar caminho. Pronto. Ok? Maravilha. Continuando. E só falta... Essas bolinhas aqui, você pode até fazer o criar caminho, mas ela não vai interferir muito, porque você vai, na verdade... Você não vai fazer filme branco aqui. Ó. Criar caminho. Ai, que saco isso. Tá, deixa assim. Que você vai remover no filme manualmente e depois vai botar. 3 bolinhas. Um azul, outro azul, outro azul. Juntou, criar caminho para fazer o furinho. Ok. Então, ó. Gente, dá trabalho, não é difícil, dá trabalho. E aí desfaz e Ctrl Z e faz para você chegar no que você quer. E como a ideia tá na minha cabeça, não na cabeça de vocês, pode ser que fique um pouco mais complicado, né? É isso, o desenho tá pronto. É isso que eu quero fazer na minha camisa, tá? Então esse aqui fica para cá, vou até agrupar ele. Você pode excluir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... eu vou excluir esse, não tem necessidade de eu ficar. Eu vou duplicar esse, Ctrl D, deixar ele aqui. E vou excluir esse preto e vou começar a separar esses pedaços. O que é branco, eita, o que é branco, o que é preto e o que é marrom para cortar no filme, tá?